Família lamenta punição leve para motorista que atropelou 5 crianças em Ceilândia. Quem tem os detalhes é Danilo Moreira. Danilo, boa noite a você, bem-vindo. Oi, Henrique, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta. Caso que chocou os moradores ali de Ceilândia, né, Henrique? Esse caso aconteceu em maio do ano passado, quando 5 crianças, né, saíram de casa, estavam passando ali, cruzando uma rua para ir até um parquinho, Henrique. Detalhe, essas crianças estavam passando pela faixa de pedestres. 2 motociclistas pararam para que essas crianças pudessem atravessar em segurança. Mas o motorista aí que estava dirigindo o carro, ele foi identificado como Francisco Manuel da Silva, que na época tinha 53 anos. Ele não deu essa preferência, Henrique, e acabou atropelando essas 5 crianças na faixa de pedestre. E detalhe, Henrique, depois de atropelar as vítimas, esse homem ainda tentou fugir do local. Ele só não conseguiu ir muito longe porque os 2 motociclistas que deram a preferência aí para as crianças foram atrás dele. E cerca de 300 metros, esses motociclistas conseguiram parar esse veículo, conseguiram parar Francisco, e ali ele foi até mesmo, o motorista do carro, ele foi até linchado por moradores ali da região que ficaram revoltados com essa situação. E não para por aí não, viu, Henrique? Esse motorista, detalhe, ele estava embriagado. Ele foi espancado ali até quando os policiais chegaram no local. Depois os policiais levaram ele preso e os policiais constataram que ele estava, sim, embriagado. Henrique, ele fez o exame que constatou então a embriaguez desse motorista. E detalhe, ele também não era habilitado. Olha só que situação gravíssima, Henrique. E qual foi a punição, não é, definida pela justiça para esse homem que estava totalmente errado em todas as situações? Inicialmente, Henrique, o Ministério Público queria aí que Francisco Manuel da Silva respondesse por tentativa de homicídio. Mas o Tribunal do Júri de Ceilândia condenou o motorista por lesão corporal culposa em regime aberto. Essa pena foi fixada em 3 anos e 6 meses. Mas esse caso aconteceu em maio do ano passado e agora ele está respondendo em liberdade. A nossa equipe de produção está tentando apurar aí com o advogado da família se Francisco já deixou a cadeia. Mas agora a informação que nós recebemos é que ele vai deixar a cadeia depois de ter atropelado 5 crianças na faixa de pedestre, Henrique. E bêbado. E sem habilitação, não é? E é claro, Danilo, a família lamenta essa punição. Lamenta muito. Nós conversamos com a mãe das crianças. Aperta o botão. Que justiça deixa uma pessoa que atropela 5 crianças numa faixa de pedestre ser condenado não por tentativa de homicídio, mas por lesão corporal? Eu, em nome de uma das crianças e em nome das outras mães, das outras crianças, a gente quer que ele pegue uma condenação maior. Porque só eu e as outras mães sabem o que nós passamos nesse quase mês com as crianças hospitalizadas. A gente vai se manifestar, sim. Não só eu como as outras. Vamos nos manifestar, sim. Tá aí o desabafo de uma das mães. Crime de trânsito no Brasil é sempre uma coisa muito complicada, com muitas interpretações da justiça. Essa que é a verdade. Decisão da justiça precisa se respeitar. Mas às vezes compreender essas decisões numa situação como essa, onde um homem está bêbado, sem habilitação, é realmente de lascar. Danilo, como é que tá as crianças? As crianças estão bem? Me dá um parecer aí da saúde dessas crianças, por favor. Henrique, felizmente elas estão bem sim, viu? Essa foi a informação que a família passou pra gente quase um ano aí depois deste acidente. As crianças, elas já se recuperaram, ainda bem, sem lesões graves, mas, Henrique, o detalhe que a gente lembra pro pessoal de casa também é que dessas 5 crianças, 2 ficaram em estado gravíssimo aí de saúde, uma delas foi até transferida
para o hospital de base por conta da gravidade. A situação era bem delicada, mas felizmente a notícia que a família deu pra gente, que essas crianças, elas estão bem. Mas agora, Henrique, a gente fica imaginando o trauma, né, que essas crianças vão carregar aí ao atravessar uma rua, ao estar andando pela rua tranquilamente depois de sofrer um acidente como este, né? Uma situação bem delicada que essas crianças aí vão precisar certamente ter um acompanhamento ali para superar esse acidente, né? Ô Danilo, me desculpe, eu não guardei o nome do motorista. Como é que ele chama, por favor? Ele chama Francisco Manuel da Silva, Henrique. Na época ele tinha 53 anos de idade. Eu quero deixar o espaço aberto aqui ao Francisco, que está em liberdade, responde pelo crime em liberdade. Estamos falando dele aqui, não é? Então o espaço está aberto para que ele possa se defender, se explicar como tudo aconteceu, por que ele agiu da forma que agiu, tentando escapar do momento do atropelamento. Essa história de que ele estava bêbado, completamente bêbado e ainda andando sem habilitação. O espaço da nossa cidade está aberto. Ao vivaço, no Cidade, ele é do nosso timaço, ainda bem, Danilo Moreira.